E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então Parabéns. sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Muito bom dia, meus nobres sintonizados no canal Thiago Parigiani. Sejam todos bem-vindos a essa live que traz notícias atualizadas, instruções para você seguir e transformar essas notícias atualizadas em dinheiro. E o melhor de tudo, te coloca no novo rumo financeiro, te tira da ideia de lascado ao investidor, chega de ser um pagador de juros para o banco, chega de ficar aí sustentando todo o sistema financeiro com taxas de juros abusivas que você está pagando, pegando dinheiro de um lado para pagar o empréstimo que você fez do outro. Esse é o maior gol que eu tenho feito aqui todos os dias com os meus inscritos no canal. Então, se você faz parte dessa família que é aposentado, que é pensionista, que é BPC, que é servidor, que tem empréstimo consignado, se de fato você não fez empréstimo consignado, eu pouco vou conseguir te ajudar. Mas se você tem um empréstimo consignado, principalmente Caixa, Banco do Brasil, Agibank, Facta, eu consigo efetivamente te ajudar de forma rápida. Tá? Então fica comigo aqui sempre que você cai de paraquedas, sempre que você chega todos os dias para se atualizar, pelo menos 10 minutinhos, gente. Tá? Não te custa nada, você perde aí muito mais do que isso, subindo o feed aí, procurando coisas interessantes. Esse é um canal que fala diretamente com você, aposentado, pensionista, servidor e BPC. Eu não venho aqui falar de futebol, eu não venho aqui falar de moda, de mulher, de homem, de LGBT, eu não venho falar de nada disso, eu venho falar de finanças para aposentado, pensionista e servidor, e normalmente o público que está aqui comigo quer dicas efetivas para melhorar a situação financeira. Há 5 anos a gente já se conhece, são 150 mil indo para 151 mil inscritos no canal, então chega e fica comigo aqui que eu tenho a capacidade de mudar a sua vida aí em pelo menos 6 meses. Se você ficar comigo assistindo 10 minutinhos aqui diariamente, se eu não mudar, realmente eu falei. Aí você pode sair fora daqui, porque realmente eu não fui eficiente na minha comunicação e principalmente na minha prestação de serviço, que é a que eu me proponho de colocar você na rota de assessorias jurídicas eficientes para transformar a informação em dinheiro no seu bolso. Bom, vamos lá. Primeiramente agradecer a grande audiência já logo cedo. Fecha aqui o chat ao vivo todo mundo, vamos fazer a lição de casa rapidinho para encher esse nosso canal aqui agora, essa live, para a gente trazer as informações para o maior número de pessoas possível. Você já está vendo que tem notícia bomba aqui, né? Essa é quentinha. Você vai ver o que aconteceu. Fica comigo. Fechou o chat ao vivo? Botões mágicos na tela. Todo mundo dedo no joião. Maria Fátima, você fala e nada acontece. Você não está assistindo direito meu canal, Maria. Você não está assistindo direito meu canal. Você chamou aqui? Chama aqui, DDD 1124056600. Eu desafio você a me chamar e testar o que eu estou falando aqui. Se der errado, você me cobra. Tá bom? Mas provavelmente você não fez nada disso que eu estou falando. Tá com o dedo no joinha todo mundo. 67 telas com 51 joinhas. Temos alguns inadimplentes aqui sim. 67 para 51. Temos 14, 15 pessoas que ainda não deram joinha. Tá com o dedo nesse joinha. Não te custa absolutamente nada. O joinha simplesmente avisa outras pessoas do YouTube que estão atrasadas aqui para a live. Principalmente o pessoal do grupo. Olha como já aumentou. 73 telas com 52 joinhas. Se você não gostar do que eu vou falar aqui, no final você tira o joinha. Não tem problema nenhum, eu aceito o seu julgamento. Mas fique comigo 10 minutos aqui e preste atenção. Não faça como a Maria, que está falando que eu não sou efetivo ali, porque ela não está seguindo o que eu estou falando. É impossível. E aqui não é para gente que tem dinheiro para começar a fazer o passo a passo pagando alguma coisa, não. Você vai começar de graça. Não tem que comprar curso, não tem que comprar palestra. É de graça. Tá? Os 2 primeiros passos gratuitos. E os outros 2 você investe o dinheiro que você ganhou nos 2 primeiros gratuitos. Então, beleza. Taca aí 76 com 60, vamos bater 65 joinhas, é possível? 76 pessoas, temos 16 que ainda não clicaram. E a gente já parte para o segundo passo. Bora lá? Mais um, é possível mais um? Muito bem, Esmone acabou de chegar, Esmone já taca aí o link do pessoal que quer aumento de margem, o link para o pessoal que quer ficar membro, que quer ser colaborador aí do canal por Pix também. Pode colocar para a turma aí. Muito bem, temos 78 telas, 64 joinhas,
não vai ter jeito mesmo, mas ao longo da live a gente vai bater no 65. Vamos clicar no link de compartilhamento, batemos 65, muito obrigado. Clica no compartilhamento, certo? Escolha a rede social que você prefere, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Eu recomendo que coloque nos grupos de WhatsApp que você tem. Que apesar da gente ter um grupo gigante, né, que não vem, essa turma do grupo tá meio estranha, esses caras aí, eles só gostam de conversar no grupo, eles não vêm aqui pro chat, que ajudaria muito, né, se viesse, a Esmone já convoca, mas todo dia não tem jeito, né, a gente não entende, então clica no compartilhamento que o pessoal vem, e aí você escolhe a rede social que você quer, beleza? Confere se você está inscrito, se tiver inscrito, inscrever, se você não está, então você clica no inscrever-se, ativa o sininho, é de graça, não paga absolutamente nada, e você vem fazer parte dessa nossa família, e todas as lives você será notificado. Vamos lá? Eu vou colocar na tela aqui o UOL, mas antes eu vou ler a matéria para você e depois eu venho comentando, tá? A matéria do Infomoney, tá? É sempre bom a gente ter duas fontes de informação, porque às vezes vem coisas em um veículo que no outro não vem. E olha só o que aconteceu, antes de eu dar essa notícia importantíssima para você que tem empréstimo na Caixa, no Banco do Brasil, no Agibank, no Facta, fica comigo e presta atenção que agora é hora de informação, daqui a pouco vem a instrução e eu vou falar o que você vai fazer hoje. Governo Lula segurou fila do INSS para conter a alta nos gastos. Olha que absurdo, isso aqui é matéria da Infomoney, tá? Não sou eu que estou criando, não é nenhuma inteligência artificial que inventou, é muito pelo contrário, é uma desinteligência artificial, né? Que está aqui trazendo essa notícia, porque olha que desinteligente que foi isso aqui. A matéria da Marina Verenix, fresquinha, tá? Atualizada agora. Segundo a Folha, ordem para priorizar revisões de benefícios visava controlar despesas da Previdência. Então olha o que esse desgoverno está fazendo com você. O INSS priorizou, sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, a revisão dos benefícios em vez de concessões no segundo semestre de 2024, para conter a alta dos gastos com aposentadorias, pensões e auxílios, segundo documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Olha só. Com a mudança, a fila do INSS subiu para 2,6 milhões de pedidos, incluindo aposentadorias, BPCs, licenças e pensões. Técnicos da equipe econômica e da Casa Civil afirmaram que o tempo médio de análise havia caído a níveis insustentáveis, de 66 dias em janeiro de 2023 para 34 dias em julho de 2024, abaixo do limite legal de 45 dias, ou seja, estava muito rápido. De acordo com o jornal, a medida visava equilibrar o orçamento e congelar 15 bilhões em despesas livres em 2024, evitando pagamentos imediatos, mas criando passivos futuros. O ex-ministro Carlos Lupe afirmou à Folha que a decisão gerou crise entre técnicos do governo. Inclusive, isso era uma coisa que o Lupe batia no peito, né, que ele estava diminuindo a fila. Em setembro de 2024, o programa de bônus focado em revisões foi prorrogado. E novas concessões foram deixadas em segundo plano. No fim do ano, o tempo médio de análise subiu para 42 dias e a fila continuou crescendo em 2025. Segundo a Folha, metade dos benefícios revisados foi considerada indevida, gerando economia, olha só, eles negam o benefício e aí vira economia de 2,4 bilhões. Valor abaixo do esperado pela equipe econômica. A estratégia foi revertida após a aprovação do orçamento de 2025, com a queda no estoque de processos a partir de abril. Ao jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Previdência negou represamento deliberado e afirmou que fatores externos, como atraso na aprovação do orçamento e suspensão do bônus, impactaram no programa. Já a Secretaria de Planejamento disse que restrição orçamentária nunca foi critério para pagamento de benefícios obrigatórios. Então fica esse jogo de empurra-empurra, esse diz que me diz, e aí veio o UOL, que é um veículo consorciado ao governo, temos que deixar bem claro isso, e traz essa notícia aqui que você vai acompanhar comigo a partir de agora. Fique aí que eu já volto com as informações que você quer para pôr dinheiro no seu bolso. Falta só 18 joinhas. Taca o dedo no joinha enquanto você assiste e veja se você concorda com o que o governo fez com os aposentados esse ano, além de surrupiar dinheiro lá dos descontos indevidos. Para segurar a fila do INSS e frear aumento de gastos dos benefícios. Essa é uma informação e uma reportagem que o Jornal Folha de São Paulo de hoje traz, assinada pela Idiana Tomazelli, que diz que o governo Lula agiu para segurar a fila do INSS
e frear a alta de gastos com os benefícios previdenciários e assistenciais. É algo extremamente grave, né, e preocupante. Sob a orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou um programa de enfrentamento à fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos, para priorizar processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidades no segundo semestre de 2024. Quando a gente abre a reportagem do Jornal Folha de São Paulo, a gente vê essa imagem que é extremamente complicada para o governo Lula, que é a fila do INSS que volta a subir. A fila do INSS é um problema que atravessa governos, né? É um problema que atravessa governos. É o primeiro gráfico, se não me engano, Lu. É o primeiro gráfico da reportagem que traz justamente essa fila. Que no governo Lula, ela está com 2.678 pessoas na fila. E que mostra aí uma coisa muito grave, né, o Zanini? Essa reportagem mostrando a fila do INSS que aumentou no governo Lula. O assunto INSS e Previdência está cada vez mais se tornando um grande problema político para o governo Lula. Diria que hoje a gente conversa com líderes aliados do governo, ministros, deputados, e a maior fonte de preocupação nesse momento, uma das maiores, né, é a questão do previdenciário, a questão do INSS, porque é uma questão muito simbólica, é uma questão que mexe com velhinhos, é uma questão que mexe com aposentados, com pensionistas, com muita gente, é uma base historicamente ligada ao governo Lula, ao PT, aos sindicatos da categoria, centrais sindicais, é um tema de fácil compreensão para a população, é um tema eleitoralmente explosivo. Não, para aí que tem um comentário aqui que eu tenho que reagir. Marlene Souza, quando queremos notícias, ligamos à TV. Os seus comentários são extremamente parciais. Quando venho no seu canal, venho atrás de soluções práticas. Marlene, com todo respeito a você, tá? Você está primeiramente num canal de um jornalista. Eu não tenho governo de estimação, eu não tenho predileção nenhuma. O que eu falo aqui é que o governo atual está ruim. Se para você tá bom, você digita o L aí no chat. Não tem problema nenhum. Quando eu falo para fazer o L, não é irônico. É para saber quem está gostando do governo, porque é uma forma de você falar que você fez o L na urna. Tá? Eu não sei se o próximo governo de direita resolva todos os problemas desse país aqui. Só que eu quero ter uma esperança que há jeito de fazer diferente. Agora, se eu entregar minha esperança para o governo que está lá e falar, não, realmente tem que reeleger um governo de esquerda, porque a gente está no caminho certo, realmente eu não vou ter esperança pelos próximos 4 anos. Então não é parcial, é simplesmente uma opinião de que a gente precisa de uma transição de poder aqui, de uma alternância de poder e de governo. Sabe aquele time que está bom, mas não consegue jogar? É assim que eu vejo o Brasil. E aí quando você faz isso, quando você tem um time bom que não consegue jogar, você faz o quê? Você troca todos os jogadores ou você troca o técnico? Você troca o técnico. Então esse país tem tudo para voar, mas ele está andando para trás, na minha visão. E aí você me desculpa quando você fala que você quer ligar a televisão, você vê notícia. O YouTube é a nova televisão. E aqui, se você quer resultado, é o canal que colocou mais de 300 mil reais na conta de aposentados e pensionistas, sem eu ser político, sem eu ter cargo público, sem você, Marlene Souza, me pagar nenhum real sequer. Eu não sou seu funcionário, diferente do seu vereador e do seu deputado. Se você não gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para não assistir. Eu quero muito que quem esteja aqui comigo esteja de corpo, alma, coração e faça o que a gente está falando. Porque senão eu vou ouvir comentário desse tipo aqui. Que você não tem uma solução prática. Se você não teve uma solução prática com as dicas que eu te dou aqui gratuita, eu não sei aonde você vai buscar uma solução prática. Que eu procurei, eu me reinventei esses últimos 5 anos para chegar no nível que eu estou aqui. E quem está aqui comigo hoje fazendo o que eu estou falando, está colhendo frutos. E se você duvida, vá nos meus shorts e assista os depoimentos das pessoas. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você não tem direito de desconfiar de mais de 100 depoimentos que estão aqui no nosso canal. Pode seguir. Espertamente, a direita e a oposição, o PL, o Bolsonaro, martelam bastante esse assunto do roubo dos velhinhos, e é algo que, obviamente, vai ser usado na campanha eleitoral do ano que vem, e é uma situação que o governo ainda não consegue responder. O governo começou a tentar dar respostas, a gente teve aquele escândalo há alguns meses de descontos previdenciários não autorizados para essas pessoas, muitas vezes pessoas humildes, pessoas simples. Olha que importante isso aí, em vermelho, em rosa, é vermelho, né? A explosão, essa fila. Exato. Essa questão da fila é mais um elemento que constrange muito e prejudica muito a imagem do presidente Lula. Por quê? Porque você, cada vez mais, tem gente esperando o seu benefício, esperando a sua perícia, esperando a sua decisão, e significando um gasto público também muito maior para um orçamento que já está engessado e para uma situação fiscal que já é muito complicada. Então, essa reportagem que a Folha traz, mostrando o governo
mostra o governo uma tentativa de segurar meio que na marra essa fila, né? Meio que tentando reduzir esse gasto de um jeito, da maneira como é possível fazer, de um jeito talvez artificial, podemos dizer. Mas acho que isso mostra que tem um governo que nessa situação penitenciária, nessa questão do INSS, é muito vulnerável a uma exploração política que vai ser feita, já está sendo feita pela direita, pela oposição, e que é um governo que ainda não conseguiu dar uma resposta, não conseguiu se explicar e dar uma satisfação de maneira adequada para uma base eleitoral que é muito importante para o ano que vem. Que fila é essa aí, Josias? O que essa fila representa aqui no nosso país? O que essa fila prejudica o brasileiro como um todo? Essa fila representa um vexame, uma vergonha, né? Porque estão lá pessoas que, tendo o direito a um tipo de benefício, ou aposentadoria, ou auxílio-doença, qualquer tipo de benefício, é submetida a um constrangimento da espera. Uma espera realmente constrangedora, né? E o governo Lula está exercendo na Previdência, a sua plenitude máxima, a prerrogativa de pavimentar o seu próprio caminho para o inferno. Em vez de eliminar, multiplicou a fila para a concessão dos benefícios. Com as contas públicas em desalinho, prioriza agora a detecção de irregularidades, a conter os gastos previdenciários, em detrimento da concessão de benefícios. É evidente que não se pode conviver com uma previdência micada por irregularidades. É preciso detectar as irregularidades. Mas, do mesmo modo, é prioritária a concessão de benefícios aos quais os brasileiros têm direito, né? E agora, com a impopularidade, uma impopularidade que produz nos governantes uma pressão por resultados, o Lula age com uma pressa enorme para tentar resolver o problema que o aflige em relação àquele escândalo do roubo contra os aposentados na folha do INSS. Então, o Lula está travando uma guerra contra o relógio. E agora, nessa terça-feira, numa audiência de conciliação no Supremo, o governo propôs um calendário. Os reembolsos a esses aposentados que foram surrupiados seriam feitos em lotes quinzenais, a começar em 24 de julho, tanto dentro de um mês. E no primeiro lote seriam integralmente ressarcidos 1,5 milhão de aposentados que foram tungados. Candidatos que têm pretensões eleitorais costumam ter duas razões para as coisas que fazem. A razão declarada e a razão real. A intenção declarada do Lula é a de abreviar o sofrimento dessas vítimas da rapinagem. A maioria velhinhos pobres que foram assaltados. E o motivo real da pressa é se antecipar ao início da CPI, que já foi constituída, mas vai ser instalada no segundo semestre, para esmiuçar esse escândalo. É o valor, estão falando de fraudes, podem chegar a 6 bilhões, mais de 3 milhões de aposentados já negaram ao INSS ter autorizado descontos de associações e sindicatos nos seus benefícios. A Justiça já determinou um bloqueio de 2,8 bilhões de reais em bens dessas entidades larápias. E segundo o Datafolha, Fabio, os brasileiros atribuem mais responsabilidade pelas fraudes ao governo Lula, 50%, do que à gestão Bolsonaro, 41%. E na CPI, os aliados dos dois vão jogar lama uns nos outros. A diferença é que o Bolsonaro é candidato à cadeia, não ao Palácio do Planalto. Daí essa pressa do Lula, que ele é o maior prejudicado com esse escândalo. Então, como disse, Fabiola, no INSS, o Lula, o governo Lula, exercem na plenitude máxima essa prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. O governo pavimentou esse caminho e agora está em apuros tentando resolver nas diversas pontas. O escândalo, o gasto que não cabe no orçamento, a fila que se multiplicou, é muito problema numa área só e uma área estratégica. Há no Brasil 40 milhões de aposentados. Imagina o efeito eleitoral de comprar briga com essa gente. Esse escândalo, que de certa maneira é uma caixa preta ainda, né, a ser revelado, né, e que pode, inclusive, afetar ainda mais o governo, né. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que os inquéritos sobre os descontos indevidos de beneficiários do INSS sejam compartilhados também com o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma notícia importante na apuração desse caso, que não vai ser feita somente de forma política na CPI, mas está sendo conduzida também, teve uma investigação da Polícia Federal, foi aí que a gente ficou sabendo de tudo isso, né, e o Supremo Tribunal Federal também querendo acesso a tudo isso. O deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni foram citados nas investigações que estão sob sigilo. Os dois têm foro por prerrogativa de função, o que leva o caso para o Supremo Tribunal Federal. A conexão entre os políticos seria uma entidade investigada pela Polícia Federal pelos descontos indevidos. Muita coisa ainda vai sair daí, né, Zanini? Essa investigação sobre esse isso aqui é o que a gente já trouxe ontem, né? Vamos lá. Vou deixar aqui para vocês. Tirar essa parte aqui, já deixar engatado aqui nossa meditação. O Antônio Fabrício fala aqui: amigo, fiz o limpa-nome contigo por estar 6 anos na fila do SUS aguardando por um especialista, agora vou poder procurar. Antônio Fabrício teve o nome limpo ontem, né, Fabrício? Estou aguardando seu vídeo aqui, tá, meu querido?
Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Então, assim, tudo que se fala ficou muito politizado. Tá? Você até que não gosta muito de política, me desculpe. Né? Eu tenho que estudar política para poder entender o que acontece nos bastidores e trazer aqui para vocês. E a gente vê um governo totalmente perdido e preocupado com queda de popularidade, enquanto isso o aposentado está morrendo. A fila do INSS, ela é uma coisa muito peculiar. Ela é diferente da fila do pão, da fila do cartão do estudante, da fila do FIES que financia crédito educacional. Ela é uma fila onde quem está nessa fila, às vezes morre, porque ele é idoso. O idoso está durando cada vez menos depois da pandemia. A gente perdeu esse ano aqui, teve um dia que eu fiz uma live dedicada para 2 pessoas que faleceram no mesmo dia. Eram inscritos aqui do canal. Então, quando um governo pede para segurar a fila do INSS, é de uma crueldade holocáustica. Porque ali é fila de pessoas que morrem, não é fila de pessoa que pode esperar. Por isso que o aposentado tem prioridade. Por isso que o aposentado passa na frente. Porque a vida do aposentado, ela corre mais rápida do que a vida do jovem. A vida do aposentado, ela é que nem um rolo de papel higiênico. Quanto mais próximo do final, mais rápido ela roda. Então, um governo que faz esse tipo de situação e depois quer pagar de pai dos pobres, quer pagar de... E aí quando vem o deputado federal aqui, você faz a pergunta que nem eu fiz pro Duarte lá, você acha que esse governo não é hipócrita? Porque fala uma coisa e faz outra? E aí o cara vem falar que eu sou jornalista de torcida, que eu tô falando com emoção? Não, eu tô falando com a razão. Que o governo que fala que vai pôr picanha na tua mesa é o mesmo governo que fala que aqui o Santander lucra mais do que qualquer outro banco, porque a Selic é alta. Então, na verdade, ele joga numa ponta e faz o gol no outro lado. É muito louco, cara. Então, quando você consegue enxergar um pouquinho fora da caixa, você vê que o discurso da esquerda ele é muito bonito. Muito bonito. Todo mundo compra o discurso. O problema é que na prática eles não colocam para funcionar. Então, mais uma vez, está aí desmascarado o governo que está pedindo para segurar a fila, porque, segundo ele, segurando a fila, deixa de pagar imediatamente, porém represa, porque se você dá entrada num benefício para você que não gosta de notícia, para você entender, né, que tem gente que aqui quer só saber que dinheiro no bolso, ela quer que eu saia, né, jogando dinheiro assim agora para vocês, acho que é isso. Então, se você dá entrada num benefício, inclusive com o Dr. Leandro, que é nosso parceiro aqui, ontem mesmo teve um caso, a pessoa está querendo dar entrada no benefício de prestação continuada do BPC, da Lei Orgânica do Amparo Social, do LOAS, e aí não está conseguindo. Por quê? Tem que ter um advogado bom para fazer isso. A partir do momento que você protocola, vamos supor que você protocole hoje, 27 de junho de 2025, você protocolou lá no INSS. Se o governo ficar embaçando para liberar o benefício para você, quando sair, você não vai receber o do mês que sair. Você vai receber desde o dia 27 de junho de 2025 acumulado. Então isso é um tiro no pé, é um problema de falta de gestão, de falta de visão administrativa num nível que você não tem ideia. Porque é tapar o sol com a peneira literalmente. Sabe? É pegar uma peneira e pôr em cima do sol e falar que aquilo ali não vai deixar passar os raios UVAs e UVBs. É um governo ridículo. Tá? Não é contra você que votou nesse governo. É para você que votou num governo desse aprender que não é o caminho. E se tá bom para você, é o que eu falo. Você faz o L aqui na live, aqui, ó. Você põe o L aqui que é para saber que para alguém tá bom o que está acontecendo nesse país. Não aparece L nunca aqui. E não é porque eu estou selecionando o meu público, não. Tá? Porque se eu não quisesse petista aqui, lulista, eu ia falar. Mas eu estou abraçando todo mundo. Ontem mesmo atendi um fã do Lula. Eu tenho a estrela do PT no WhatsApp dele aqui. Eu vou atender com a mesma qualidade. Eu não estou fazendo nenhuma predileção de quem gosta do Lula ou do Bolsonaro, porque para mim político é tudo igual. O problema é que a gente não pode ficar onde a gente está. A gente tem que sair daqui e ir para um lugar diferente, pelo menos. Agora, se a direita entrar e fizer a mesma coisa, aí realmente não tem mais jeito. Aí realmente não tem mais esperança. Se o pessoal da direita se lotear e fizer igual que está fazendo a esquerda, aí acabou esse país aqui. Não tem mais jeito. A expectativa e a esperança que mora em mim é essa transição, que aconteça uma coisa diferente, como estava acontecendo na minha visão.
com o governo de direita ali. Mas como ele falou ali, Bolsonaro nem candidato a presidente ele é candidato à cadeia. E na minha visão ele vai ser preso, eles vão conseguir prender o Bolsonaro. Tá? Então, políticas à parte, falamos muito, a cabeça até incha, por isso que a gente descomprime aqui. Aqui é informação, é instrução, agora eu vou vir com a instrução, porque vocês estão vendo aí na nossa thumb, né, que teve coisa boa, que teve contas suspensas. O que é isso que suspende? Acabou o fim dos consignados? O que é isso? O que é isso? Presta atenção quem conseguiu enterrar os consignados. Está aqui na minha tela o passo 1 e passo 2, né? Passo 1 e passo 2, modernos, atualizados, né? Mas tem vídeo novo hoje, né? Eu acho que eu já vou até pôr um vídeo novo hoje, que é para o pessoal novo. Tem muita gente nova chegando no canal, eu agradeço a audiência de vocês. Peço que vocês se inscrevam, tá? Esse aqui é um canal diferente dos demais aí que querem só chamar a tua atenção para a audiência. A gente chama atenção para a audiência, a gente quer que você esteja aqui e te coloca um telefone para você chamar e checar tudo que a gente fala todo dia aqui. Então a gente não tem direito de trazer mentira nesse canal. Não tem direito. Mesmo que você desconfie, quando você olha a thumb e o título, assista, chame e você vai mandar seu extrato de empréstimo, seu extrato de pagamentos e a gente vai te dar um atendimento. Eu estou falando vai te dar, ninguém vai te cobrar para te atender aqui. Tá? Olha só o vídeo que chegou ontem para mim. Tem muitos vídeos aqui que chegaram e a gente não conseguiu editar e publicar. Mas ontem chegou mais um. Foi do Limpa Nome? Não, foi de indenização, né? Foi aqui o José Viana, lá do Distrito Federal, que mandou pra gente. Então você que tá aí duvidando, e eu vou começar a chamar de chupa-cabra mesmo, porque a pessoa que duvida de mais de 100 depoimentos num canal, não pode tá bem da cabeça, é um chupa-cabras, é um ser alienígena. Então, não sejam chupa-cabras, me desafie, teste o meu serviço, chame, faça como o José Viana fez, e aí você vai mandar um videozinho desse aqui pra mim, ó. Bom dia, Tiago. Eu sou José Libino de Oliveira Viana. Estou fazendo esse vídeo para te agradecer pelo atendimento, aí, sua atenção. Eu tenho indicado a doutora Tamara para entrar em recurso em relação ao seguro prestamista e deu tudo certo, viu? Graças a Deus, tudo certo, veio na hora boa. E obrigado pela atenção, ela também é muito atenciosa, muito atenciosa mesmo, sabe? E não deixa dúvida pra gente, tá? E recomendo, quem tiver interessado também, esse negócio também, que é de confiança. E você também, obrigado pela sua atenção. Sempre estou assistindo seus vídeos, eu sou cadastrada desde o ano passado, aí parece que eu assisto. Só tem uns que às vezes o YouTube não notifica e passa sem eu assistir, né? Mas sempre dá o jeito de eu assistir, ok? Então, muito obrigado, do coração, e recomendo aí, tá bom? Um abraço. José Viana, do Distrito Federal. Nunca teria atendido o José Viana não fosse o YouTube. Nunca teria, não fosse você dar esse joinha. Que mesmo que para você não sirva, vai chegar até outra pessoa que está precisando ser atendida, tá? E aí, para quem está duvidando, esse aqui foi o prestamista, que é o passo 1. Para quem está duvidando, temos aqui o Limpa Nome, que eu vou colocar aqui, eu acho que ela está até no chat com a gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Mas estou aqui muito feliz só para enaltecer o trabalho da equipe do Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, doutora Maria. Obrigada a todos por mais uma conquista. E essa conquista só foi realizada por conta desse homem chamado Tiago, desse rapaz competentíssimo e da equipe dele, que está sendo a nossos olhos, você está sendo a nossa voz, você está sendo nós todos, porque os aposentados era visto como o nada, mas vocês estão fazendo a diferença. Obrigada por Limpa Nome, obrigada por todas as causas que eu já recebi. Recebi agora o Limpa Nome, os juros abusivos. Obrigada, Tiago.
Gente, vamos enaltecer, vamos fazer tudo, pois eles merecem. Merecem o nosso respeito, a nossa consideração, porque só ele, só a equipe dele foi como que fez a gente ser visto como estamos já sendo vistos. Obrigada, Tiago. Obrigada. Ela e os passarinhos dela aqui. Meu amigo. Então, vocês têm que acreditar um pouquinho, porque não é todo mundo que faz a mesma coisa aqui. E é muito difícil fazer o que eu estou fazendo, tá? Por isso que eu bato no peito e enalteço o meu próprio trabalho, porque eu sei que não é qualquer um que vai conseguir fazer. Tá? E quem aumentou o salário, Tiago? Qual o empréstimo que foi suspenso que está aí na sua chamada? Você está contando mentira? Não. Aí é o pessoal que pegou dinheiro aqui, tá? O limpa-nome está aqui na tela, estou com vagas ainda a R$1.000. Você que está querendo limpar o seu nome vai pagar 500 e mais 2 de 250, aqui está 700 mais 2 de 400. E o pessoal que aumentou o salário, que suspendeu o consignado, não é porque o governo suspendeu, o governo bloqueou, nada disso. Eles fizeram o passo 3, que é o quê? Justamente esse aqui, ó, que é o famoso corte do RMC, que muito milagreiro aqui aparece, falando que consegue fazer, mas não consegue fazer direito. Então, ó, depois que você ganha dinheiro com o passo 1 e o passo 2, que é a associação e sindicato, você vai fazer o 3. Como que eu vou fazer tudo isso? Primeiro você chama aqui, filho de Deus, DDD 11-2405-6600, me manda seu extrato, eu vou ver se você tem RMC, às vezes você não tem. Mas de cada 10 que me manda, 9 tem. Aí eu vou falar, ó, dá para fazer prestamista, se você tem empréstimo no Agibank, no Facta, certo? A gente não cobra nada, vai pegar o seu dinheiro, a Tamara coloca o seu dinheiro na mão, e aí 30% você paga para ela, mas que com 70 você tem mais de R$600 normalmente, para cortar seu RMC. E aí quando corta o RMC, coloca aí para mim, você que tem RMC descontando, quanto que te desconta todo mês de RMC? Coloca aqui que você sabe. Eu sei que você chega até a sonhar com esse desconto aí. Então comece a sonhar com a possibilidade de cortar esse desconto, de suspender e de acabar com isso aí, porque isso muda o teu jogo. Isso impede que você jogue no lixo todo o dinheiro do RMC e inverte a situação para você passar a receber de volta aquele valor no seu salário líquido. Tá aí a Joana Dark. Você que está chegando agora, não deixou o joinha, taca o dedo nesse joinha. Hoje vai ter rojão aqui, falta 38 para 200. Hoje nós solta 2 rojões aqui. E você que quer ser membro também, seja membro para soltar o rojão aqui. Paulo Martins, suspendeu os consignados do RMC dele. R$ 75,90 de economia todo mês, R$ 910 de economia todo ano. Kátia Ramalho, R$ 115 de RMC cortado. Suspendeu por mês 115, por ano 1.380 de aumento. Tá bom para você? Paula Figueiroa, R$ 218 por mês de RMC, cortou o salário, aumentou 218, 2.616 de economia todo ano. Ela iria jogar 2.616 todo ano no bolso do banco que tinha o RMC dela. E aí os nossos 2 queridos servidores, para você que fala que eu não falo com o servidor, que eu não resolvo o problema. A Esmane está implicando com o passarinho da Cleusa Damasceno. Charlene Pimenta, R$ 375 por mês, economia anual de 4.500 por conta do corte da RMC. E o Igor Benedito, 417 por mês, economia anual de R$ 5.004. Qual canal fez isso por você em 2025? Me responda. Você que assiste todos os canais, você que não entende, você que acha que eu estou aqui brincando com seus sentimentos, que eu estou aqui fazendo você perder tempo e perdendo o meu tempo também. Eu não tenho esse direito, gente. Tá? Então você chama e vem. É DDD 11-2405-6600. Todo o Brasil atendido pelo WhatsApp gratuito do Tiago. Se você não consegue chamar, você liga, faz um interurbaninho rápido ali, passa o seu número de WhatsApp, a Rafaela tá lá, ela vai anotar o seu número e vai te chamar. Beleza? Aí a gente começa o seu atendimento. Tiago, tenho medo de mandar o extrato. Gente, vocês vão ser atendidos por esse número aqui, não tem outro. Já teve gente falando que a doutora Sheila chamou do DDD 11. Doutora Sheila, a partir de hoje, ela vai ser instruída a ligar em vídeo chamada para vocês. E vocês vão ver a doutora Sheila em carne e osso. Que esses pilantra que fica mandando PDF para vocês é tudo golpista. Tá? DDD 11, doutora Sheila, não existe. Infelizmente, eles descobriram, alguém deu dinheiro para eles aí, nesse golpezinho barato,
e eles estão se passando pela doutora Sheila no DDD 11. A doutora Sheila é DDD 51, Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, não vacile, não sejam chupa-cabras. Não sejam chupa-cabras. Se você não acredita em mim, vai nos meus shorts aqui no canal e assista aos depoimentos de todo mundo que está se dando bem. Então tá todo mundo mentindo junto comigo agora. Se eu sou mentiroso, eu tô com um monte de mentiroso aqui no canal, que eu não pago nem R$1 para fazer vídeo contando mentira, e eles estão mandando cada dia uma mentira diferente para mim. Para, né? Vamos começar a acreditar que existe gente fazendo bem também nesse mundo aqui, porque senão, sabe, às vezes eu faço uma reflexão comigo aqui, né? Por que que Jesus não volta e acaba com tudo isso aqui, já leva os bons para onde tem que levar e deixa os ruins aqui? Porque ainda existe gente boa. Enquanto houver gente boa nesse mundo aqui, não há motivo para desesperança. Agora, enquanto tem gente boa aqui, a gente tem que ter esperança. Só ser mais seletivo e mais esperto, né? Se eu estou falando todo dia aqui que é a doutora Sheila do Rio Grande do Sul, por que que você vai cair num golpe dando pix para um cara que fala que é a doutora Sheila DDD 11? Não vai fazer isso. Bom, a doutora Sheila, ela entra em contato com você quando eu falo para entrar. Ela não entra em contato com você do nada. Bom, e a doutora Sheila não pede nem R$1 de vocês, porque ela tem uma procuração, a indenização entra na conta dela e ela repassa 70% para vocês e fica com 30%, que é a tabelinha da